Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Colégio Estadual do Espírito Santo. Hoje, na nossa videoaula, vamos falar novamente sobre o modelo de Bohr. Nós vamos entender como é que a gente pode distribuir os elétrons em camadas e o que representam os níveis de energia. Para a gente falar sobre o modelo de Bohr, vamos relembrar como é o modelo de Bohr. Então, para Bohr, o átomo é constituído por um núcleo, onde dentro desse núcleo existem partículas positivas denominadas prótons. Ao redor desse núcleo giram elétrons em órbitas. Os elétrons eles não giram todos numa mesma órbita. Então, para Bohr, cada uma dessas órbitas representa uma camada eletrônica. Então, a primeira órbita aqui é a primeira camada, a segunda órbita é a segunda camada e assim por diante. Cada camada ela comporta um número máximo de elétrons e elas têm uma denominação que vai da letra K até a letra Q. Todos os átomos possuem uma, duas ou até mesmo 7 camadas eletrônicas. Então, camadas próximas ao núcleo, como a camada K, acabam sofrendo atração nuclear. O que é isso? Os prótons positivos se atraem com os elétrons negativos. Isso faz com que o número máximo de elétrons da primeira camada seja bem baixo. E não é só isso. Os elétrons que estão mais próximos ao núcleo, devido a essa atração, eles têm muito menos energia do que os elétrons que estão distantes do núcleo. Se cada camada vai ter uma energia diferente, cada camada então vai representar um nível de energia. Camadas próximas ao núcleo têm um nível baixo de energia e quanto mais distante a gente vai ficando do núcleo, mais a energia vai aumentando. Assim, cada camada representa um nível de energia. Então, a primeira camada K é o nível 1 de energia. A segunda camada L é o nível 2 de energia. A M é o nível 3 e assim por diante até chegarmos à última camada, que é a Q, que representa o nível 7 de energia. Então, a camada com menos energia é a 1 e a camada com mais energia é a camada 7. Isso é interessante para a gente observar um fenômeno que o Bohr explicou, chamado de transição eletrônica. O que significa essa transição eletrônica? Se um elétron que está numa camada, vamos supor que esse elétron aqui que eu estou assinalando, ele esteja na segunda camada, ele vai receber uma energia. Então, esse elétron absorve essa energia e ele vai para uma camada mais energética. No caso aqui, ele salta para a terceira camada. Só que ele não fica nessa terceira camada. Ele emite essa energia em forma de luz e volta para a sua camada original. Então, uns exemplos desse fenômeno, por exemplo, é quando a gente vê fogos de artifício coloridos. Né? Então, dependendo da cor do fogo de artifício, é um elemento químico que é misturado à pólvora. Por exemplo, o estrôncio é vermelho, já o lítio é rosa. Outro fenômeno que pode ser explicado pela transição eletrônica é a fluorescência e a fosforescência, daqueles adesivinhos que a gente coloca no teto, né, do nosso quarto que brilha no escuro, dessas tintas aí que brilham na luz negra, né? E também a gente pode citar como exemplo de transição eletrônica a bioluminescência, aqui representada pelo vagalume, que é capaz de emitir luz, mas tem outros animais também que são capazes de emitir luz. Bom, e como que isso acontece, né? Por que são luzes diferentes? Isso vai depender da transição eletrônica. A luz é uma onda eletromagnética com um certo comprimento de onda, que a gente mede em nanômetros. Então, por exemplo, um elétron está no nível 2, ele absorve energia e vai lá para o nível 6. Então, se ele cai do nível 6 para o 2, ele emite uma energia na onda de 410 nanômetros, e isso vai dar a cor roxa. Se ele cai do nível 5 para o 2, é a cor azul. Se ele cai do nível 4 para o nível 2, é a cor verde. E se ele cai do nível 3 para o nível 2, é a cor vermelha. Então, a cor vai depender da transição eletrônica que esse elétron faz. Cada elemento faz uma transição eletrônica diferente. Por isso que a gente vê o fogo de artifício, o vermelho é o estrôncio, o sódio é amarelo. Se a gente mistura o lítio, ele fica rosa e assim por diante. Então, para que a gente precisa lembrar das camadas e níveis? Porque agora a gente vai aprender como distribuir os elétrons de acordo com as camadas e os níveis de energia.
Então, para a gente ter facilidade na hora de distribuir, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o número atômico representa o número de elétrons. Então, se o número atômico do átomo é 6, significa que eu vou ter que distribuir 6 elétrons. Para a gente fazer essa distribuição, a gente tem que lembrar que cada camada vai possuir um número máximo de elétrons e por isso vai ter umas regrinhas para a gente seguir e distribuir esses elétrons. Que regrinhas são essas? A primeira regra diz que se o número de elétrons for suficiente, a primeira camada, que é a K, e a segunda camada, que é a L, devem sempre receber o número máximo de elétrons, que é 2 na K e 8 na L. Regra 2. A penúltima camada a receber elétrons nunca pode exceder o limite de 18 elétrons. Regra 3. A última camada a receber elétrons nunca pode exceder 8 elétrons. Ah, mas e se tiver mais que 8 elétrons para colocar? Então a gente vai para a regra 4. Quando há mais elétrons do que cabe na última camada, devemos sempre repetir o número de elétrons da camada anterior e posicionar os elétrons restantes na próxima camada. Então vamos ver como é que vai ficar a distribuição de alguns elementos químicos para a gente ver como é que a gente faz essa distribuição. Então, primeiro, nós vamos distribuir o elemento sódio, cujo número atômico é 11. Então, significa que o sódio tem 11 elétrons. Então, vamos lá distribuir. Primeira regra, se der para eu distribuir na primeira e segunda camada, elas sempre vão ter um número máximo de elétrons. Então, a camada K vai ter 2, a camada L vai ter 8. Com isso, eu já distribuí 10 elétrons. Falta só um para completar o número 11. Então, esse 1 ele vai estar aonde? Na última camada. Eu tenho que prestar atenção se o número não excede 8 elétrons. Como só tenho um elétron para distribuir, ele não excede, então a minha distribuição em camadas fica camada K, 2 elétrons, camada L, 8 elétrons, e a última camada aqui que eu distribuí é a camada M, que fica apenas com 1 elétron. Exemplo 2, a distribuição do cálcio, cujo número atômico é 20. Então, vamos lá. Regra número 1, se tiver o suficiente para a primeira e segunda camada, eles têm que ter o número máximo de elétrons. Então, eu consigo colocar facilmente o K igual a 2 e o L igual a 8. Só aí já deu 10 elétrons. Ou seja, para chegar a 20, faltam mais 10 elétrons para eu colocar. Então, a próxima camada seria a camada M. Na camada M, cabem 18 elétrons. Então, caberia 10? Caberia, mas existe uma regra. Diz que a última camada ela não pode receber mais que 8 elétrons. Quando isso acontecer, a gente coloca 8 elétrons e o que sobrar a gente passa para a próxima, né? Então, vamos lá. Se eu tinha 2 mais 8, 10. Então, eu vou colocar M, 8 na M, e o que sobrar eu vou jogar para a próxima camada. 2 na camada O. Então, o cálcio ele vai ter 4 camadas, com 2 elétrons na K, 8 na L, 8 na M e 2 na última camada. Então, o que eu fiz? Terceira regra, tinha 10 elétrons, mas a última camada não pode ter 10. Então, o que a gente faz? Pega, repete o número da camada anterior e o que sobrar a gente joga para a próxima camada. Vamos agora ao nosso último exemplo. Bom, então, o nosso último exemplo, aí está exemplo 1, mas é exemplo 3. Nós vamos distribuir o elemento rádio, que foi um elemento estudado pela Marie Curie. É do elemento rádio que surgiu o estudo da radioatividade. Por isso tem esse nome, radioatividade, a atividade do rádio. E o elemento rádio, como vocês veem, ele tem muito elétron, são 88 elétrons. Então, como que a gente vai começar? Regra número 1, o que a gente tem que fazer? Se couber na segunda e na primeira camada, a gente tem que colocar o número máximo. Então, vamos lá, 2 na K, 8 na L. Então, vamos continuar distribuindo. Aqui eu já distribuí 10. Então, eu vou e distribuo 18. Já distribuí 28, né? Aí, agora, eu distribuí 32, que é o que cabe na camada M. Vamos contar quantos elétrons já foram distribuídos até aqui, né? Então, 2 mais 8, 10, mais 18, 28, mais 32, 60. Então, só aqui já foram distribuídos 60 elétrons. De acordo com o número atômico, eu ainda tenho 28 para distribuir. E aí que vem o problema. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 28 na camada O, é isso?
Não posso, porque na última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a regra 2, 3 e 4 e reler elas. Então, eu não posso, a penúltima camada não pode receber mais que 18. Então, ao invés de eu colocar a penúltima camada aqui com 28, ou com 20 mais 8, eu vou colocar ela com 18. Mesmo assim, ainda vai sobrar elétrons. Então, eu vou ter que colocar 8 na P, né? Porque não pode receber mais que 8, e o que sobrou eu vou jogar na camada Q. Então, o elemento rádio, se a gente observar, ele vai ter 7 camadas. 7 camadas. 2 elétrons na K, 8 na L, 18 na M, 32 na N. Até aqui, o número máximo. Então, não pode ter 28 elétrons na camada O. O que a gente faz? Como seria a penúltima, joga 18. Ainda sobrou 10 elétrons, não cabe na P, joga 8 para P e 2 que sobrou na última camada aqui. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Os exemplos que estão no exercício são bem fáceis, né? Não é nenhum rádio, eu prometo. E um spoiler aí, se você assistiu o vídeo até o final, você já sabe a resposta de um dos exemplos, de um dos exercícios que vai ter lá no formulário. Então é só isso mesmo. Fiquem em casa, protejam quem vocês amam. Isso aqui não é uma gripezinha. Eu espero ver vocês o mais rápido possível. Beijos, moléculas de alegria e muita saudade para vocês.